Nicolau assim falou pelos judeus, e nenhum dos gregos o contradisse, porque não era um assunto tratado diante dos juízes, mas uma intercessão que pretendia fazer cessar uma injustiça que sofriam. Os inimigos de nossa nação outra coisa não puderam alegar contra nós senão que éramos estrangeiros e que estávamos sob os seus cuidados. A isso os judeus responderam que não deviam passar por estrangeiros, pois eram cidadãos que viviam segundo as leis de seu país, sem fazer injustiça a ninguém. Capítulo 5. Agripa concede aos judeus o que eles pedem. Herodes volta ao seu reino e perdoa aos seus súditos a quarta parte do que eles lhe pagam. 686. Agripa percebeu que os judeus estavam sendo violentamente oprimidos e lhes deu uma resposta. Disse que não somente a amizade pelo seu rei, mas também a justiça de seu pedido o levava a conceder o que pediam. E, se tivessem desejado dele mais alguma coisa, nada lhes teria recusado, desde que não fosse prejudicial ao império. Mas, como se tratava de confirmar favores já concedidos, ele o fazia de muito boa vontade, e daria ordem para que não fossem mais perturbados. Eles podiam continuar a observar os seus costumes, pois não sofreriam mais injúrias. Depois dessas palavras, ele dissolveu a assembleia, e Herodes agradeceu-lhe por essa resposta tão favorável. Os dois príncipes separaram-se em seguida, com grandes demonstrações de afeto, e partiram de Lesbos. Herodes, tendo vento favorável, pôde chegar a Cesareia e, poucos dias depois, a Jerusalém, onde reuniu todo o povo. Informou-os do que se passara na viagem e contou como conseguira fazer com que os judeus que moravam na Ásia vivessem em plena tranquilidade, sem serem mais importunados. Ao falar da felicidade que desfrutava no seu reinado, afirmou que coisa alguma havia negligenciado em benefício deles e acrescentou que, para dar uma prova do que estava dizendo, dispensava-os da quarta parte dos impostos. Essas palavras, acompanhadas de tal favor, foram recebidas pelo povo com grandes demonstrações de regozijo, e eles desejaram ao rei toda sorte de prosperidade. Capítulo 6. Salomé, irmã de Herodes, procura indispô-lo contra Alexandre e Aristóbulo, os filhos que ele tivera de Mariana. Ele manda Antípatro, que tivera do primeiro matrimônio, a Roma. 687. Enquanto isso, a divisão na família de Herodes aumentava, pelo ódio irreconciliável de Salomé contra Alexandre e Aristóbulo, porque eles se referiam a ela e a Feroras, seu irmão, de maneira muito ofensiva, e porque temia que eles vingassem a morte de Mariana. Como já havia cumprido o detestável intento de eliminar a mãe, queria também agora fazer perecer os irmãos, filhos desta. Não lhe faltavam pretextos, porque os dois príncipes demonstravam pouco afeto pelo rei seu pai, quer pela lembrança da morte tão injusta de sua mãe, quer pelo desejo de reinar. Assim, o ódio era igual de parte a parte, mas eles agiam diferentemente. Os dois irmãos não dissimulavam o seu, tanto pela ousadia que dá a grandeza da origem quanto pela pouca experiência. Salomé e Feroras, ao contrário, para preparar o caminho às suas calúnias, irritavam a altivez dos dois príncipes, a fim de levar o pai a crer que, estando eles persuadidos de que ele lhes matara a mãe injustamente e convictos da honra de terem nascido de tão grande princesa, poderiam vingar-lhe a morte com as próprias mãos. Já não se falava de outra coisa em toda a cidade, e, como acontece com os espectadores dos combates, quando as partes não são iguais, todos sentiam compaixão pelo perigo em que a imprudência dos jovens príncipes os lançaria. Salomé não perde a ocasião para daí tirar proveito, encobrindo com alguma aparência de verdade as falsas acusações de que se servia para arruiná-los. Estavam eles tão sentidos pela morte da mãe que não se contentavam em lamentá-la ou em manifestar o seu sofrimento. Diziam também que se consideravam infelizes por serem obrigados a viver com aqueles que tinham as mãos manchadas com o sangue dela. 688. A confusão aumentava grandemente, e a ausência de Herodes contribuía para agravar a situação. Depois que ele regressou e falou ao povo da maneira que há pouco referimos, Feroras e Salomé falaram-lhe como se ele estivesse em grande perigo, dizendo que os jovens declaravam que haveriam de vingar a morte da mãe, acrescentando maliciosamente que eles esperavam, por meio de Arquelau, rei da Capadócia, comunicar-se com o imperador, para acusá-lo perante este.
Herodes ficou impressionado com essas palavras, porque outros também lhe davam o mesmo aviso. Ele repassava em sua memória as aflições passadas, que lhe haviam arrebatado os melhores amigos e uma mulher a que ele amara com verdadeira paixão. O infeliz soberano, julgando do futuro pelo passado e temendo males ainda maiores que os que já lhe haviam acontecido, viu-se em aflitivo tormento. Podia-se dizer que ele era tão feliz fora da pátria, onde tudo lhe saía melhor do que ele esperava, quanto era infeliz em casa, além do que se poderia imaginar, devido às aflições domésticas. De sorte que, em tal excesso de bem e de mal, era difícil saber qual dos dois sobrepujava o outro, e se não lhe teria sido mais vantajoso passar a vida em descanso, privadamente, que usar uma coroa cuja grandeza e cujo brilho eram acompanhados de tantas dores e tormentos. 689. Por fim, após haver refletido, resolveu chamar o mais velho de seus filhos, de nome Antípatro, que ele havia feito educar privadamente, iniciá-lo no governo. Não que tencionasse dar-lhe inteira autoridade, como o fez depois, mas para fazer oposição aos irmãos, a fim de lhes reprimir a insolência e para que se tornassem mais sensatos quando vissem que a sucessão ao trono não pertencia a ele somente. Então mandou vir Antípatro como para torná-lo participante de sua confiança e encarregá-lo de várias incumbências, mas na realidade com o propósito de rechaçar o orgulho dos outros dois, certo de que esse era o meio apropriado para isso. Aconteceu, porém, exatamente o contrário. Os dois príncipes sentiram-se muito ofendidos, e Antípatro, quando se viu revestido de uma autoridade que nunca imaginara merecer e a qual jamais havia aspirado, pensou em ocupar o primeiro lugar no afeto do rei seu pai. Como sabia que Herodes estava descontente com os dois irmãos e facilmente daria ouvidos a calúnias, tudo fez para aumentar ainda mais a sua aversão por eles e para torná-los odiosos a ele. Agiu com tanta habilidade que nenhuma suspeita o atingiu, pois, para prejudicá-los, valia-se de pessoas que eram amadas pelo rei e das quais este não podia desconfiar. Algumas delas já cultivavam a amizade de Antípatro, na esperança de obter por meio deste alguma vantagem. Assim, ele podia ter toda a confiança de que elas convenceriam Herodes de que lhe falavam daquele modo unicamente pelo interesse em seu bem-estar. Muitos agiam mesmo de comum acordo para destruir os jovens príncipes. Não perdiam oportunidade para acusá-los, e os dois irmãos davam eles próprios motivo para isso. Não podendo tolerar a maneira tão injuriosa como aqueles os tratavam, muitas vezes eram vistos banhados em lágrimas. Às vezes invocavam o nome de sua mãe e queixavam-se abertamente da injustiça de seu pai aos amigos. Os partidários de Antípatro observavam com grande cuidado todas essas coisas e não se contentavam em referi-las a Herodes, mas inventavam ainda outras, aumentando, por sua malícia, essa tão grande divisão. Esses artifícios e calúnias irritavam Herodes cada vez mais, e ele resolveu impor ainda maiores humilhações a Aristóbulo e Alexandre. Para esse fim, elevou Antípatro a novas honras e consentiu, em face dos instantes pedidos que ele lhe fazia, receber a sua mãe no palácio. Escreveu também diversas vezes a Augusto, recomendando-o com muito afeto. Quando ele embarcou para se encontrar com Agripa, que voltava para Roma após governar a Ásia por 10 anos, Antípatro foi o único de seus filhos que o acompanhou. Herodes rogou a Agripa que admitisse o filho na viagem e o apresentasse a Augusto, ao qual mandava, por meio dele, valiosos presentes, introduzindo-o em suas boas graças. Desse modo, ninguém mais duvidava de que Antípatro sucederia a Herodes no trono e que os seus irmãos estavam definitivamente rejeitados. Capítulo 7. Antípatro incita de tal modo o pai contra Alexandre e Aristóbulo, seus irmãos, que Herodes os leva a Roma e os acusa perante Augusto de haverem atentado contra a sua vida. 690. A viagem de Antípatro a Roma, com as cartas de recomendação do rei, seu pai, a todos os seus amigos, foi-lhe muito honrosa. Mas ele estava pesaroso, temendo que a sua ausência o impedisse de continuar a caluniar os irmãos e que Herodes retomasse para com eles sentimentos mais favoráveis. Assim, não deixava de incitá-lo com as suas cartas.
tomava como pretexto o cuidado pela sua conservação, mas na realidade pretendia chegar por esses meios perversos à realização de suas esperanças e à posse da coroa. E foi bem sucedido em seu intento. Herodes perdeu todo o afeto que lhe restava pelos infelizes filhos da desventura da Mariana e passou a considerá-los apenas inimigos. Para não parecer que ele, após se haver despojado de toda a ternura paterna, agia contra eles por pura paixão, resolveu ir a Roma e acusá-los perante Augusto. Não o encontrou em Roma, mas em Aquileia, e começou por lhe pedir que se compadecesse de sua infelicidade, pois lhe trazia os 2 filhos para acusá-los de terem sido levados, devido à sua paixão pelo poder, à horrível impiedade de odiar o próprio pai e atentar contra a sua vida. Que César antes lhe permitira escolher para sucessor o filho cujo caráter e virtude o tornasse digno disso. Que aqueles estavam bem longe de possuir aquelas qualidades, pois o ódio que tinha por ele, que os havia posto no mundo, ultrapassava os limites, pois não se incomodavam em perder o trono ou mesmo a vida, contanto que pudessem matá-lo, que por muito tempo suportara a extrema aflição, mas agora era obrigado a denunciá-los e a importuná-lo com um discurso tão desagradável. E acrescentou: mereço eu que eles me tratem desse modo. Que motivos lhes dei para se queixarem? Em que se baseiam para afirmar não ser justo que eu, após conquistar o reino com tantos perigos e dificuldades, o possua e não possa escolher o filho que pela sua virtude e dedicação mais motivo me deu para estar satisfeito? Que há de mais apropriado para promover entre eles uma nobre emulação que propor a todos tal recompensa pelo mérito? Pode um filho, vivendo ainda o pai, pensar em empossar-se da coroa sem ao mesmo tempo lhe desejar a morte, já que não se sucede a um homem que ainda vive? Poderiam estes filhos desnaturados queixar-se de que não lhes dei tudo o que desejam os filhos dos reis, e não somente o necessário, mas também a magnificência e o prazer? Não os fiz casar, segundo a sua condição, um com a filha de Arquelau, rei da Capadócia, e outro com a filha de minha irmã. O que mostra claramente a minha moderação e paciência é que, em vez de usar o poder que tenho para castigá-los, quer como pai, porque faltaram aos deveres da natureza, quer como rei, porque ousaram empreender um atentado contra a minha vida, eu os trago até vós, como a um benfeitor comum, para que sejais juiz entre mim e eles. Peço-vos somente que não os deixeis sem castigo, a fim de que eu não seja tão infeliz, que tenha de passar o resto de meus dias em contínuo temor. Que não tenham eles o prazer de ver a luz do sol após terem calcado aos pés, por tão horrível atentado, os direitos mais invioláveis entre os homens.